Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. A primeira coisa que o PCP quer aqui sublinhar é que num processo legislativo como este, com o melindre, inclusivamente, que estas matérias representam, tratando-se de segurança rodoviária, há aqui a necessidade de instruir o processo legislativo com os pareceres e os contributos necessários para a reflexão e as opções políticas a ter em conta. O Governo dirá que recebeu e transmitiu à Assembleia o parecer da Comissão de Regulação do Acesso às Profissões. Nós dizemos que há mais entidades que têm que ser ouvidas e cujo parecer tem que ser tido em conta. E estamos a falar, nomeadamente, da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Engenheiros Técnicos, entidades, aliás, a quem esta proposta de lei atribui expressamente competências legais neste processo. Deve ser ouvido e deve ser tido em conta a experiência do LNEC, que, aliás, tem publicado ao longo dos anos manuais técnicos sobre esta matéria. Devia até ser considerado o próprio Fórum dos Auditores de Segurança Rodoviária, sendo que formalmente estamos perante a criação de uma profissão, mas na prática há muita gente que trabalha nesta matéria e que deve ser ouvida a sua experiência, que vem desenvolvendo diversas sessões técnicas e outras iniciativas. Há, portanto, muito trabalho que o Governo talvez não tenha feito e que a Assembleia vai ter que fazer na auscultação e na reflexão com estas entidades e estes profissionais, para que haja segurança jurídica e segurança nas opções políticas como condição prévia para a segurança rodoviária. É que esta proposta de lei aponta para soluções e opções que, no mínimo, levantam dúvidas. Dúvidas quanto à fasquia colocada, quer na experiência mínima, quer na formação relevante para acesso à profissão. Dúvidas quanto à metodologia proposta para a formação contínua e atualização, dúvidas e reservas profundas quanto aos procedimentos de suspensão e revogação do título profissional, etc, etc. Entretanto, subsiste aqui a questão, um problema de fundo. É que a segurança rodoviária exige que o Estado tenha uma estrutura e uma capacidade de resposta consolidada e organizada. Há a responsabilidade técnica individual de quem ensina os projetos e de quem os audita, mas tem que haver uma estrutura técnica organizada, consolidada e forte do ponto de vista do Estado e dos seus serviços. E há uma preocupação profunda face à situação, não apenas ao nível da própria construção e gestão da rede rodoviária, mas até neste processo aqui, quanto à situação do IMT, entidade certificadora prevista na proposta de lei, e que o digam os funcionários do IMT, que lá estão num cenário muitas vezes caótico e insustentável, por falta de pessoal, por falta de meios, por falta de capacidade de resposta, e que o digam os condutores, os utentes, as empresas, os cidadãos que a eles se dirigem. Por outro lado, cá temos, não podia deixar de ser, a inefável diretiva Bolkestein com a liberalização dos serviços na União Europeia, a que o Governo, mais uma vez, se agarra, como sempre. Finalmente, queremos assinalar aqui que é lamentável, mas ao mesmo tempo revelador da política e da atuação deste Governo, que esta proposta de lei remeta para um regime que, para todos os efeitos, não existe, que é a própria regulamentação do procedimento de auditoria de segurança rodoviária. Aliás, no próprio articulado, mais do que uma ocasião, há a remissão para leis que não existem. E seria caricato se não fosse tão grave e preocupante pelo que significa neste processo. Estarmos a falar de uma profissão que tem de cumprir uma atividade que não está regulamentada. Disse. Muito obrigado. Senhora Presidente, eu presumo que seja o artigo 124 do Regimento da Assembleia, salvo erro, é esse artigo do Regimento que estabelece que o Governo, na apresentação de propostas de lei à Assembleia, deve instruir o processo legislativo com os documentos, com os pareceres, com os elementos de apoio técnico que fundamentem o debate parlamentar sobre essa proposta. E aquilo que eu queria fazer junto da mesa, em boa verdade invocando o regimento mais do que fazer um debate político, é chamar a atenção, na sequência das palavras do Sr. Secretário de Estado, que disse que eu até estava distraído quando disse que o Governo falou com várias entidades, é que para o plenário da Assembleia é irrelevante, em boa verdade, saber com quem é que o Governo fala. Nós temos é que ter os processos instruídos do ponto de vista documental e os pareceres do LNEC, da Ordem dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos, etc., não aparecem em lado nenhum, não foram facultados ao Parlamento e é nesse sentido a nossa crítica que não fica resolvida com o testemunho de que o Governo falou com várias entidades. Nós precisamos desses pareceres e é nesse sentido que solicitamos também os bons ofícios da mesa. Muito obrigado, Sra. Presidente.